a Wagner, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse divertidíssimo livro Noites Lebloninas, do escritor baiano João Baldo Ribeiro. Esse livro aqui ele faz parte de um projeto aí de metas para 2022. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente, vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação, o vídeo que eu falei sobre alguma das minhas metas para esse ano e que uma delas é ler ao menos um conto por dia. Então o primeiro livro de contos que eu peguei para ler em 2022 foi esse aqui, e eu acabei lendo em uma sentada. Na verdade, aqui nós temos 2 contos, então era para ser lido em 2 dias, mas ele é tão gostoso, é tão divertido esse livro, que não teve outro jeito, eu acabei realmente lendo em uma sentada e garanti a leitura de 2 contos aí em um dia, né? Então fica um saldo aí positivo aí para o próximo dia. Eu falei que aqui tem apenas 2 contos, mas o projeto inicial do João Baldo Ribeiro era escrever uma grande coletânea de contos sobre o bairro nobre boêmio carioca, que é o Leblon. Só que ele acabou falecendo quando estava escrevendo o 3º conto, então ficou inacabado. Então esse projeto aqui, ele ficou inacabado e nós só temos esses 2 contos. Então, por um lado, a gente fica feliz por ter conseguido, né, ter esses 2 contos aqui. Por outro lado, dá uma tristeza quando você termina de ler o 2º conto, você via o grande potencial que tinha este livro, que realmente ele é muito prazeroso, ele é muito gostoso. Sabe aquele livro cômico, assim, no sentido que você se pega rindo durante a leitura despretensiosamente, não é aquele humor forçado. Uma coisa que me lembrou muito essa história em relação ao humor durante a leitura, de você dar gargalhadas, o único até então que eu começava a dar gargalhadas, assim que eu começava a ler, são as obras, né? São as peças de teatro de Ariano Suassuna, um escritor que eu gosto bastante, e quem tiver curiosidade tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado uma playlist que eu tenho aqui de umas peças que eu resenho aqui por aqui, né, falando de algumas peças que eu gosto bastante do Ariano Suassuna. Conta do amor dele é contagiante, e eu vi muito desse humor contagiante, não que seja o mesmo tipo de humor, mas nesse sentido de ser despretensioso, né, de ser aquele humor bem leve, e eu senti até um pouco mais leve ainda, menos forçado, sem aquela coisa exagerada, aqui nesse livro. Não comparando os 2 autores, porque eu gosto demais do Ariano Suassuna, e esse livro aqui, que foi meu primeiro contato com o João Baldo Ribeiro, me deixou com muito mais vontade de ler outras grandes obras dele, como Viva o Povo Brasileiro, como Sargento Getúlio, e também os livros de crônicas, que é Um Brasileiro em Berlim. Então eu fiquei com muita essa vontade, que eu terminei esse livro aqui, assim, sedenta por mais escritos do João Baldo Ribeiro mesmo. Falando um pouco aqui do livro, ele tem um projeto que eu gostei bastante, tanto de cores, ele aqui é capa dura, ele dá Alfaguara, ele tem essa folha de guarda muito bonita, e por ele ter 2 contos, né, ele ser muito pequeno, nesse sentido, ser bem rápido de ler, né, ele tem uma gramatura bem maior e uma diagramação muito boa. Então, aqui, tá vendo? Como vocês podem perceber, e justamente para não ficar tão fino, que ele já é bem fino aqui, a folha acaba sendo um pouco mais grossa. O livro ele começa com um prefácio, diga-se de passagem, incrível, feito pelo seu amigo Geraldo Carneiro, em que ele fala sobre o processo de concepção, né, de elaboração desta obra aqui. A ideia do João Baldo era falar sobre sujeitos, tipos incomuns em que ele encontrava nas ruas ali para onde ele morava no Leblon. Só que isso caía na identidade regional, um grande fator aí presente nas obras, pelo que eu andei pesquisando, do João Baldo Ribeiro, principalmente na sua obra-prima, que é o Viva o Povo Brasileiro, essa grande preocupação de relatar os tipos mesmo, né? Então ele tinha grande preocupação, então ao querer falar sobre esses tipos que ele encontrava nas ruas cariocas, nas ruas do Leblon, ele não se sentia apto o suficiente, afinal de contas ele era baiano, e apesar de morar 20 anos no Leblon, ele achava que somente um nativo ele era capaz de reproduzir a verdadeira fala da sua cidade. Então ele não se sentia confortável, ele acharia que não passaria uma questão de verossimilhança ali nos contos. E algo até importante de falar, que eu percebi que uma coisa que faz com que a gente consiga dar aquele riso leve, aquela risada despretensiosa durante a leitura, é que as histórias contadas aqui, elas são verossímeis. Então são histórias que você realmente acha que é muito possível de você ter escutado ou conhecer algo parecido. Principalmente aí quem é morador do Rio de Janeiro, aí, quem conhece as histórias aí do Leblon e tudo mais. Então realmente ele passa isso. E a preocupação dele era como ele poderia deixar isso aqui mais próximo possível da realidade, e em questão dessa preocupação com a identidade regional. Então, como seria esse narrador? Então ele ficava muito em conflito com isso, e isso demorou ao longo de 10 anos. Então ele ficou 10 anos para começar a fazer isso, elaborar esse projeto aqui. Então a solução encontrada por ele foi colocar o narrador como sendo um porteiro baiano e morador do Leblon há muitos anos. E então ele é porteiro aí
de um prédio no Baixo Leblon. E ele é o nosso narrador aqui, e ele acaba sendo o protagonista. Esse narrador ele não tem nome, ele é protagonista do primeiro conto, e no segundo conto ele é importante, mas ele acaba conversando, é uma história contada de um outro porteiro a ele. Então nós temos aqui o narrador que tem hora que ele tá em como primeira pessoa, ele é o protagonista, e tem hora que ele tá só contando um fato que ele viu, que ele soube. E isso eu achei bem interessante, essa solução encontrada por ele. Afinal, o porteiro é aquele que tudo vê, que tudo escuta, que tudo sabe. Inclusive, ele fala isso, né? O próprio narrador porteiro aqui, ele fala que muito do que ele aprendeu é porque ele escutava muito aí, ele escuta muito aí entre os moradores. Então ele acaba aprendendo muita coisa mesmo. Não digo nem só fofoca não, mas informações mesmo aí sobre o dia a dia, e vai se formando nisso, ele vai aprendendo sempre coisas novas, inclusive também as fofocas, que acabam aqui sendo impactadas aqui nesses contos aqui, e tornando as histórias mais hilárias possíveis. O primeiro conto, ele recebe o título do livro, que é Noite Lebloninas, e ele vai falar sobre uma noite muito louca nas ruas cariocas, envolvendo o nosso porteiro narrador, o outro porteiro de um outro prédio, mais um morador, que tem um apelido um tanto engraçado, digamos assim, que é o Rodriguinho Saqualulu. Isso mesmo que vocês entenderam, Rodriguinho Saqualulu, e tem um porquê muito engraçado envolvendo este apelido, não é mesmo? Então aqui assim, o que acontece na história? A gente tem inicialmente o Rodriguinho Saqualulu, vocês vão me ouvir falando isso várias vezes e vão estar rindo de mim com certeza, né? Mas tudo bem. Mas ele chega de uma noitada aí de manhã cedo, totalmente revirado aí dentro de um táxi, e o porteiro que vai ajudar, e ele conta ainda com a ajuda de um outro morador, que é o Dr. Camilo. E aí nisso, vendo aquela situação toda do Rodriguinho passando mal e tudo mais, o Dr. Camilo, ele vai dar um bom conselho, né? Que deveria ser seguido do nosso porteiro, e ele vai falar o seguinte: o leigo, disse ele, peca sempre por achar que o céu é perto. O céu não é perto, disse ele. É sempre bastante mais longe do que a gente pensa. O leigo não deve se aventurar sozinho na noite carioca. Corre muito risco. Não se esqueça disso, repetiu ele. Aí depois tem um trecho que ele fala assim: rumou, mas antes de dar 3 passos, parou. Se voltou para mim, sacudiu o indicador como o pai sacode para o filho, e me disse mais que eu, leigo também sendo, ficasse sabendo logo a vacina para a merdança, que mais cedo ou mais tarde eu ia aprontar na noite carioca, a qual vacina consistia em não procurar saber de nada, mas nada mesmo, nadíssima, do que aconteceu na noite passada e do que eu lembrar. Não reconhecer que lembro, nem jamais admitir recordação nenhuma de nenhuma espécie. Olha lá, disse ele, olha bem lá, nunca é nada com você, é a única vacina possível. Quando vierem conversar com você sobre o que aconteceu sábado passado, você pergunta: sábado passado? Que sábado passado? E vocês vão saber, lendo este conto até o final, que esse conselho é fundamental e a forma como ele termina é muito divertida. E eu gostei bastante desse conto, tem vários trechos muito legais. E também ele fala de uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que a confusão em que nosso porteiro narrador ele se mete, e ele fala que ele não queria, né? Apesar desse conselho aí, ele fala de uma coisa muito interessante da relutância, né? De a gente, aquela preocupação que a gente tem em não desapontar e acabar evitando conflitos e situações desagradáveis com as pessoas. E aí ele mesmo que se defende aqui logo em seguida: mas como é que eu não vou embarcar? Assim de primeira, pode parecer fácil, mas é muito difícil, não tive cara de recusar. Na hora remanchei e dei umas voltas na conversa para ver se ele desistia. Mas ele não se tocou e eu senti que negar ia causar grande infelicidade e solidão numa pessoa já meio fraca da ideia e abatida das emoções. Isso ele faz para o convite do Rodriguinho Saqualulu, né, quando o porteiro recebe, para sair com ele juntamente com um outro porteiro. E aqui ele fala depois também assim: necessidade é quem manda em todos os viventes, e mente aquele que se gaba de nunca ter feito uma delicadeza por necessidade, mesmo tendo prejuízo. E aqui realmente eu me senti muito inclusa nesse sentido de às vezes acabar aceitando alguma coisa para não se sentir tão desagradável. Não, assim, às vezes eu não tô afim, por exemplo, eu sou muito caseira nesse sentido, gosto de ficar sempre evitar saídas assim, eu não sou dessa de sair muito. E às vezes quando tem algum evento, alguém fala: ai Carol, vamos, bora lá. E aí eu sempre fico tentando e dou aquela volta e acabo de repente, às vezes, né, claro que foi uma coisa absurdamente, eu acabo até que indo, dependendo da situação.
situação, mas eu justamente mais pela insistência da pessoa, justamente para não ficar uma situação chata. Mas é claro que eu faço assim até um certo limite, tem hora que realmente quando não dá eu recuso. Então nesse caso a gente vai descobrir se ele deveria ou não ter recusado e o que aconteceu. Vale muito a pena vocês lerem, sim. O segundo conto é o cachorro Fala Fina e o seu dono Dagoberto, e que eu achei super divertido. Talvez eu achei até um pouco mais, talvez eu prefira até um pouco mais o segundo que o primeiro, apesar do primeiro ser muito bom também. Mas aqui nós vamos ter o porteiro, né, o porteiro patrocínio, ele que vai contar a história do que aconteceu ali com um dos moradores do prédio ao nosso porteiro narrador. Então a gente fica sabendo dessa história de um porteiro conversando, né, fofocando com outro porteiro ali sobre um dos moradores aí que os dois conhecem ali, que são porteiros da mesma, de prédios da mesma rua. Então, o Dagoberto, ele sai à noite e eles reparam que ele sempre, quando sai com o cachorro, ele volta acompanhado de um companheiro. E aí acabam descobrindo que quem traz esses companheiros, né, quem escolhe aí esse companheiro aí, ajuda, é o cachorro Fala Fina. E esse apelido também Fala Fina, assim como o Rodriguinho Sacolu do outro conto, tem toda uma explicação super divertido. E um trecho aqui que fala um pouco sobre essa história, melhor aí, resumindo aí pra vocês a história do Fala Fina, encontrar sempre companheiros aí para o Dagoberto. Fala assim: seu Dagoberto nem se preocupa mais em olhar em redor, nem em dar um bordejozinho pela boate. Senta quieto, fica na dele, aguarda a indicação de Fala Fina e atira e queda. Pois o instinto caçador do bicho, uma das 7 maravilhas da natureza, se apurou para apontar o bofe certo na hora certa e nunca mais seu Dagoberto teve aborrecimento de escolha incorreta de companheiros de leito. Então, isso aí já é muito interessante a maneira que se dá. Só que para tudo temos a primeira vez, não é mesmo? E como diz aqui a passagem, mas nesta vida chega o dia de tudo. Nem sempre uma primeira vez. O mundo dá muitas voltas. Não há bem quem nunca se acabe. A flor floresce e depois murcha. E a maré enche e depois vaza. Assim, por conseguinte, se deu que Fala Fina, talvez num dia de estresse ou depois de outra noite mal dormida, cometeu seu primeiro e único grande erro, ao qual se sabe foi Augusto César. Acontece que numa dessas andanças, Fala Fina, sem querer, pela primeira vez aí, ele acaba tendo fazendo uma escolha errada, que é o Augusto César, e o seu dono volta acompanhado deste cara, que não é a melhor opção aí, e é um cara que não gosta do Fala Fina, e faz com que o Dagoberto deixe o Fala Fina de lado, deixa ele de escanteio, e até que os porteiros ficam até preocupados com o abandono do cão e passam a cuidar deste cão, porque o Augusto César, esse novo companheiro, não gostava do cachorro e não queria por perto. E o dono acabou deixando ele de lado, só que o Fala Fina não ia deixar essa história muito barata. E aí a gente vai acompanhar as peripécias aí, as aventuras desse cachorro querendo reconquistar o seu lugar no coração do dono e querendo também dar uma lição aí no Augusto César. Então é uma história muito divertida, principalmente para quem gosta de animais, de cachorro. Eu assim super recomendo mesmo. Então, como vocês podem perceber aqui pela minha animação, é que realmente foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Foram os primeiros contos aí para esse meu projeto de meta de leitura de contos para 2022, e a escolha fez certeira, assim, gostei bastante da experiência, do contato com o escritor, e esses contos realmente foram bem divertidos para começar o ano. E, assim, a experiência super agradável, super recomendo a leitura. E o único porém, como eu disse no início, é que ele acaba, né? Justamente a gente sabe que é um projeto inacabado e a gente fica com aquele gostinho de quero mais e fica com aquela coisa, poxa, e se ele tivesse conseguido escrever, eu acho que tinha tudo para ser assim, mais formidável ainda. Fica muito naquele interesse, assim, a gente fica naquela, sabe? Aquela sensação, poxa vida. E algo que vale a pena ressaltar, que pode ser que cause incômodo em algumas pessoas, é que nós temos aqui alguns trechos machistas e um tanto homofóbicos também. Machistas mais no primeiro conto e homofóbicos no segundo, por causa do Dagoberto. Mas eu acho que isso vale ressaltar aqui. Mas, assim, a sensação que eu tenho, e deixa aqui nos comentários quem já leu esses contos aqui, é que talvez se o João Baldo Ribeiro tivesse escrito agora, ele teria uma preocupação em não usar essas palavras, essas conotações aí só para dar um tom aí de piada. Justamente porque a gente percebe essa preocupação dele tanto com a identidade regional. Ele levou 10 anos para conceber esse projeto aqui, para começar a colocar em prática. Essa preocupação tão grande dele com a escrita, eu acredito que ele teria essa preocupação também nos dias atuais em colocar e fazer uso de algumas expressões aqui que foram utilizadas. Essa é a impressão que eu tenho, então quem já leu, por favor, deixa aqui nos comentários.
Como vocês podem perceber, realmente eu gostei bastante. E eu super recomendo, de qualquer forma, essa leitura para vocês. E também eu gostaria de saber de vocês qual próxima obra eu posso seguir para o João Baldo Ribeiro. Então, as opções aí, Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio, e também tem aquele livro de crônicas que eu falei, que é Um Brasileiro em Berlim. Eu acho que é algo assim. Então, se vocês já leram algum desses, deixe aqui nos comentários quais desses livros, ou qual livro deve ser minha próxima leitura do João Baldo, que eu quero muito fazer. Viva o Povo Brasileiro tenho, mas as outras obras eu não tenho ainda. Mas me fale aí se vale eu ler o Sargento Getúlio, que eu acho que foi uma obra anterior, ou já mergulho de cara em Viva o Povo Brasileiro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau!